Olá a todos e todas, meu nome é Luciano Reis e estarei em 2 blocos abordando a questão da contratualização no setor público de saúde. Primeiramente, vamos ter que compreender alguns conceitos sobre administração pública, direito administrativo, para posteriormente avaliarmos as possíveis, ou melhor, as possíveis ferramentas existentes no ordenamento jurídico e viáveis para auxiliar para poder contratualizar hospitais e unidades de saúde quando este for o melhor remédio, né? Então, fiz uma apresentação. Eu gostaria também de parabenizar o Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná pela escolha do temário e parabenizar a Qualige, que está também promovendo este evento que ficará online disponível a toda e qualquer pessoa. Quando nós falamos na gestão pública da saúde, e aqui, claro, antes de faço a minha apresentação, né? Meu nome é Luciano Reis, como dito anteriormente, sou advogado, não sou da área da saúde, sou da área do direito, sou árbitro em demandas envolvendo o poder público, né? Quando escolhido pelas partes ou por câmaras de arbitragem, parecerista com várias passagens e vários trabalhos já desenvolvidos nesta área de contratualização da saúde pública, envolvendo direto ou indiretamente, de maneira preventiva ou até repressiva a partir de processos judiciais e tribunais de contas. Sou doutor em Direito Administrativo pela Universitat Rovira i Virgili, de Espanha, doutor e mestre em Direito Econômico pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em litígios públicos, coordenador da especialização em licitações e contratos da Faculdade Policíficas, coordenador da especialização Convênios e Parcerias Governamentais da Faculdade Policíficas, diretor do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, autor de alguns livros, mais precisamente de 5 livros, na área de direito administrativo, dentre eles convênios administrativos, licitações e contratos, um guia de jurisprudência e compra pública inovadora, né? Palestrante aí de cursos, congressos brasileiros e estrangeiros, assim como professor de vários programas de pós-graduação. Ora, quando nós falamos do direito auxiliando a gestão pública, o primeiro ponto que nós não podemos esquecer é qual é o papel do direito e a gestão pública. Ainda que existam cursos de graduação e pós-graduação em gestão pública, é muito comum o agente público que atua numa administração pública direta ou indireta, ele ter uma formação específica que não seja de gestão pública. E aqueles que fizeram uma graduação ou uma pós-graduação de gestão pública perceberam que, dentro da grade horária dos seus estudos, havia tanto matérias jurídicas quanto matérias de contabilidade pública, matérias de administração, matérias de economia, dentre outras áreas de conhecimento. O que faz com que possamos perceber que, ao trabalhar com gestão pública, nós estamos, querendo ou não, mexendo com várias áreas de conhecimento e precisamos compreender essas áreas de conhecimento para bem executar, né? Para bem executar. Quando se destaca essa boa execução que é necessária, nós não podemos esquecer que
o direito tem um papel fundamental na gestão pública. Aquele que é médico público, você que é médico público, você que é profissional de saúde pública, ou atua, às vezes, de maneira indireta na área pública, percebe que, não raras vezes, as questões são solucionadas por um parecer jurídico, por uma decisão jurídica, e há uma necessidade de interpretação de regras e princípios da área do direito administrativo para solucionar uma dada dúvida, uma dada questão, um dado problema. E nós não podemos esquecer que o direito não é um fim em si mesmo. E o direito deve ser pensado como uma disciplina, ou deve ser pensado como uma ciência, melhor dizendo, de um caráter instrumental à gestão pública. Não se pode pensar que o direito por si só ele vai dar as respostas, vai se fechar, mas deve-se pensar que ele dará as respostas e será um meio para uma boa, correta, ampla, acessível e eficiente gestão pública. E dentre os vários ramos que o direito é dividido por um caráter didático, tem-se a cadeira, tem-se o ramo do direito administrativo. O que é o direito administrativo? Se fala que o ramo, e se define que o ramo do direito administrativo, que o direito administrativo é o ramo do direito público que tem como objeto o exercício da função administrativa, bem como o estudo do exercício da função administrativa, bem como dos órgãos e entidades que a desempenham. E o objetivo do direito administrativo, costumo sempre destacar, que é conter os poderes estatais a fim de salvaguardar os direitos e garantias fundamentais. Nessa situação de exercício de função administrativa, bem como dos órgãos e entidades que desempenham a referida função administrativa, e nós podemos já separar a função administrativa dos demais funções estatais, que normalmente são confundidas com os poderes. Mas a gente, aqui para o presente curso, dedicado aos profissionais da área da saúde pública, nós não vamos fazer aqui maiores digressões. Mas a separação que tem é a função administrativa ou executiva, a função legislativa e a função jurisdicional. A função jurisdicional é exercida pelo Estado quando este dirime uma controvérsia, quando ele soluciona uma controvérsia, uma lide, um litígio, e dá a palavra final nesse litígio a partir de uma decisão, quando a decisão não cabe mais recurso, depois de todo o devido processo legal, e essa decisão passa a ser falada que ela está transitada em julgado, ou seja, não cabe mais qualquer rediscussão, salvo hipóteses excepcionalíssimas previstas na legislação, mas isso acaba fazendo com que exerça essa função jurisdicional. A função legislativa é aquela que é exercida pelo Estado, que tem por fito inovar na ordem jurídica, tem por escopo inovar na ordem jurídica. E a função administrativa? Função administrativa, também denominada de função executiva por alguns autores, é aquela que tem justamente dentro de um caráter hierárquico, de um critério hierárquico, tem o escopo de executar as normas, executar as decisões judiciais por meio da administração ou por quem lhe faça, às vezes,
visando ao interesse da sociedade, sempre por meio de atos ou decisões administrativas que são passíveis de controle de legalidade e legitimidade pelo Poder Judiciário. Ora, então, a função administrativa está atrelada a uma ideia de função executiva, de executar. Executar o quê? Executar as ordens judiciais, executar as normas que são criadas. E o direito administrativo, ele estuda esse conjunto de órgãos e entidades que desempenham a função administrativa, que tem como norte desempenhar a função administrativa. O direito em si e os fatos sociais, eles têm tudo a ver, porque os fatos sociais são avaliados, e acima de tudo, não avaliados, mas são interpretados de acordo com o direito, para que haja as devidas consequências jurídicas. E dentro desse cenário de breve introito, uma brevíssima introdução aqui, quanto ao direito, à gestão pública, direito administrativo, os fatos sociais para o setor público de saúde, nós não podemos esquecer que a gestão pública da saúde possui inúmeras particularidades e complexidades. Nós temos um setor público de saúde muito fortalecido na nossa Constituição da República Federativa de 1988, o que, inclusive, deve ser reverenciado e é um fator de alívio para toda a nossa sociedade. Porém, toda aquela previsão do artigo 196 da Constituição, 196, de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, ela demanda um peso, não só econômico, como um peso de gestão para a sua execução. E esse peso, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista de gestão, ele tem uma pleiade de particularidades, uma determinada complexidade, que faz com que dentro de uma prefeitura, por exemplo, o setor de saúde tenha uma atenção especial. Não poderia ser diferente, porque tem a Constituição determinando o índice constitucional. Envolve vida humana, a assistência às pessoas. Existe um valor significativo do ponto de vista orçamentário, dentre outros aspectos que fazem, então, com que essa gestão pública de saúde tenha que ser muito bem orientada e utilizada. Para fins de explicação, trago uma passagem da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que é uma das grandes estudiosas do direito administrativo, com elevada produção acadêmica no nosso cenário brasileiro, que ela destaca que o direito administrativo, como ramo autônomo, nasceu em fins do século XVIII e início do século XIX, em razão das consequências da Revolução Francesa. E uma consequência da Revolução Francesa é o Estado de Direito, que é o Estado onde todos têm o dever de estar em conformidade, estar albergado pela legalidade. E quando nós falamos desse direito administrativo, o direito administrativo ele é um ramo de direito público porque encarna interesses da sociedade como um todo, ultrapassa os meros interesses egoísticos, os meros interesses individuais. E o direito administrativo existe também porque há regras e princípios que são específicos do direito administrativo, que lhe dão cara, que lhe dão a sua noção. E aí é que nós destacamos na ideia do regime jurídico administrativo. Então,
A grande complicação, muitas vezes, é entender o que é o regime jurídico. E não é fácil. Nós estamos falando de um regime bastante complexo. Mas o que é essa expressão regime jurídico administrativo? Porque às vezes um médico público ou ainda um profissional da saúde que se relaciona com o poder público já deve ter ouvido essa expressão regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo é o conjunto de regras e princípios aplicáveis à relação entre a administração pública e terceiros. O regime jurídico administrativo é o conjunto de regras e princípios que norteiam a administração pública. E quando nós falamos do conjunto de regras e princípios, esse conjunto não está numa única lei, esse conjunto está em toda a legislação brasileira, em vários textos, em várias leis, em vários status, seja no âmbito da Constituição, numa lei ordinária, numa lei complementar, num decreto. Então, é isso que também acaba ensejando uma hipercomplexidade sobre o regime jurídico administrativo. E por que é importante compreender o regime jurídico administrativo? Porque se você compreende um dado instituto, uma dada situação fática, usando o instituto equivocado, a sua conclusão provavelmente será equivocada. É a mesma coisa, vamos imaginar, vocês da área de saúde analisam um paciente e fazem um diagnóstico equivocado. Provavelmente o tratamento será também equivocado. E isto representará que não haverá o saneamento daquele problema, ou aquela doença que aquele agente estava e que está, por isso que foi até o profissional. Quando se pensa em regime jurídico administrativo, nós também não podemos esquecer que o regime jurídico é que, então, norteia a administração pública. Então, a administração pública, no seu atuar administrativo, está regulada e adstrita ao seu regime jurídico, que é o regime jurídico de direito administrativo, o regime jurídico administrativo, o regime jurídico de direito público. Quando nós pensamos no conteúdo do regime jurídico, podemos até destacar aqui dois princípios. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ou o princípio da preponderância do interesse público sobre o particular, sobre o privado, e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Isto representa dizer o quê? Primeiro, o princípio, que é o da supremacia, que o interesse da sociedade é superior ao interesse meramente egoístico de um indivíduo. Por quê? Porque nós temos que pensar na coletividade, no macro, na sociedade. E não pensar num indivíduo, ou num grupo de indivíduos, ou no grupo sectário de indivíduos, ou no grupo político dominante, porque esse é apenas um grupo, é parcela, individual. Seja ele individual do ponto de vista de ser uma única pessoa, ou de ser um grupo de pessoas, o qual, na verdade, não representa o interesse da sociedade como um todo. O princípio da indisponibilidade do interesse público significa que você não pode fazer o que quiser, porque você está diante do interesse público. E se é o interesse público, você não pode agir como se fosse dentro da sua casa. Você tem que agir não como se fosse interesse privado, mas como um interesse de todos nós como concidadãos da sociedade. E para todo este afã de consecução do interesse público, nós temos uma organização administrativa. Essa organização administrativa brasileira, preceituada atualmente no Decreto-Lei 200/67, ela é o esqueleto, podemos assim dizer, da organização administrativa. Ou seja, onde lá estão elencados os órgãos, entidades que fazem as vias de buscar a consecução desse interesse público.
A administração pública, nós temos a administração pública direta, seja da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Temos também a administração pública indireta, que são entidades autorizadas ou criadas legalmente para uma dada finalidade pública, onde essas entidades possuem uma estrutura administrativa e financeira própria, possuem os seus próprios agentes, possuem o seu próprio orçamento, possuem sua própria execução das suas contas. Essa é a administração pública indireta, onde nós temos uma capacidade e uma autonomia administrativa e financeira. Quando se fala em administração pública direta, nós estamos falando de governo do estado do Paraná, governo do estado de Sergipe, governo do estado de Ceará, governo do município de Porto Alegre, estamos falando da União Federal por meio do seu presidente e assim por diante. Quando nós falamos de administração pública indireta, nós estamos falando de entidades que foram criadas para atender um fim público ou foram autorizadas legalmente para atender um fim público e foram segmentadas nessa criação por uma questão estratégica, por uma questão operacional, por uma questão de eficiência, por uma questão de melhor execução da finalidade pública a qual norteou a sua criação ou sua autorização legal. E aqui na administração pública indireta nós temos as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, consórcios públicos. Dentre outros, nós poderíamos falar aqui de agência reguladora, que é uma autarquia em regime especial, conselhos de classe, que são autarquias também especiais. Mas vamos falar aqui dessas 5 entidades para que vocês tenham essa noção. E quando se fala dessas entidades e da administração, seja direta, administração indireta, a administração pública não executa aquela finalidade pública, a sua missão, sozinha. Ela não tem braço, ela não tem mão, ela não tem perna. Quem age em nome da administração pública são os servidores públicos. São os empregados públicos, ou seja, são os agentes públicos. Agentes públicos são pessoas designadas para exercer um cargo ou uma função pública, com remuneração ou sem remuneração, a depender do momento, a depender da situação concreta. E os agentes públicos possuem algumas prerrogativas em razão do seu regime jurídico administrativo. Que prerrogativas são essas? Então, nós temos servidores efetivos estatutários. São agentes que passaram por um concurso público, foram aprovados por uma prova de títulos ou por uma prova de títulos de conhecimento, por uma prova de conhecimento ou por uma prova de conhecimento e títulos, nos termos do artigo 37, inciso 2 e 37, inciso 5 da Constituição, e exercem um cargo público. Podem ser servidor público comissionado, o qual tem uma natureza de confiança daquele agente nomeante, pode ser empregado público, já que seu regime não é norteado pelo estatuto, mas sim norteado pela lei do trabalho, mais precisamente pela consolidação das leis do trabalho, pela famosa CLT. Mas, professor, isso importa para pensar no setor público de saúde? Sim, sim, importa. Para imaginar como pode ser desligado um agente público daquela relação com a administração direta ou indireta. Os servidores públicos, eles possuem algumas prerrogativas, né? Sejam os servidores estatutários, os comissionados ou os empregados públicos. Por exemplo, algumas prerrogativas e alguns deveres, como o de, para entrar num cargo público ou no emprego público, tem que ser aprovado por meio
de um concurso público, salvo as hipóteses de cargo em comissão. Outro ponto que sempre chama a atenção, e principalmente nessa área de saúde, é: tudo bem, eles gozam, então, de um regime jurídico que lhe dá prerrogativas, inclusive a questão de, na hora do seu desligamento, tem que ter um processo administrativo disciplinar, como acontece com os servidores públicos. Sim, os servidores públicos estatutários precisam ter um processo administrativo disciplinar para qualquer desligamento, vamos imaginar, por aplicação de uma demissão no serviço público. Já as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado. E aí a questão é aqueles servidores que estão numa pessoa jurídica de direito privado, como é o caso de uma empresa pública ou sociedade de economia mista, eles gozam de estabilidade, sim ou não? E aí a gente traz uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no informativo 699, que é o recurso extraordinário 589-998, no qual o Supremo Tribunal Federal destacou e deliberou que os servidores concursados em empresas públicas e sociedades economistas, prestadoras de serviços públicos, não gozam de estabilidade, mas caso venham a ser demitidos, esta demissão deve ser devidamente motivada. Ou seja, eles não têm a estabilidade, via de regra, salvo situação trabalhista, mas, se forem ser demitidos, precisa ter uma motivação. Nada mais justo que numa entrada você tem toda uma entrada justificada no concurso público, o concurso público a ser aberto tem que ter suas devidas justificativas, tem que ter as justificativas para afastar, para desligar, extinguir o vínculo do agente público que passou e estava num emprego público, mais precisamente, uma empresa pública ou uma sociedade econômica mista. Mais recentemente, agora em agosto de 2021, o Supremo Tribunal Federal julgou a ação de descumprimento do preceito fundamental 789, Maranhão, em que o Supremo Tribunal Federal destacou o seguinte, que os recursos públicos vinculados ao orçamento das empresas estatais, serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento dos ativos, em virtude do disposto do artigo 100 da Constituição da República. Esse artigo 100 da Constituição da República que prevê o precatório como um meio de pagamento quando o valor ultrapassar a requisição de pequeno valor. E essa ação de descumprimento do preceito fundamental alçou a essa lógica de respeitar o precatório, que tem que escrever, tem que respeitar uma fila, e assim por diante, não é pagamento na hora. Respeitar essa ordem e respeitar essa fila, esse procedimento para poder ter a satisfação do seu crédito junto ao poder público, o Supremo Tribunal Federal colocou que as empresas públicas, sociedades de economia mista, inclusive as fundações, quando elas não tiverem intuito lucrativo e não forem concorrenciais, como é o caso de saúde, o pagamento de suas dívidas deve ocorrer por meio do precatório, o que garante uma organização extrema a essas pessoas, em que pese seja bastante discutível esta decisão. Tudo bem, feito esse panorama inicial, quando nós falamos em contratualização e gestão pública de saúde, o que nós precisamos saber, além daqueles conceitos preliminares e preambulares colocados nos slides anteriores e até então comunicados aqui? Nós temos que conhecer a realidade do município, a realidade do Estado, que nós queremos avaliar a gestão pública de saúde. Precisamos de dados, informações, fazer um correto diagnóstico para saber qual o remédio utilizar nessa gestão pública da saúde. Ou seja, o remédio não é o mesmo para todos, depende do organismo, depende do local, depende do órgão da entidade. E uma tomada de decisão consciente
faz com que haja melhor eficácia, efetividade e eficiência dessa decisão. O que já repudiamos e somos totalmente refratários é aquela tomada de decisão baseada no copia e cola de outro órgão. Planejamento é essencial quando fala em gestão pública de saúde. Sem planejamento, nós falhamos ao não dar uma saúde pública condizente à sociedade. E dentro desse formato de como eu consigo dar uma boa prestação de saúde pública à sociedade, existem várias formatações, além, por óbvio, da regra do concurso público, da regra de você prover médicos em cargos públicos a partir de um concurso público para poder estar lá na unidade de saúde ou no hospital. Se nós não formos por essa regra do concurso público, por algum motivo, que o concurso público não deu ninguém, porque ninguém foi nomeado, ninguém aceitou ser nomeado, ninguém tomou posse, então tem que pensar em terceirizar. Essa terceirização pode acontecer como? Por contrato administrativo, a partir de uma licitação, pode ser uma terceirização por termo de parceria, a partir de um concurso de projeto, terceirização por contrato de gestão, a partir de um contrato com uma organização social, pode ser delegação via fundação pública e contrato de gestão, pode ser por meio da prestação direta, e aí a prestação direta seria por meio do concurso público. E ali são alguns dos cenários, das potenciais ferramentas para contratualizar. Por que nós temos que refletir e há um desespero sobre essa área da saúde pública? Primeiro, que os médicos custam caro na folha de pagamento do setor público. Professor, mas esse caro não é nem caro pensando comparado ao privado, é caro pensando no público mesmo. E aí existe uma regra da lei de responsabilidade fiscal que tem um limite para gastar com o pessoal. Segundo ponto, motivo para pensar nesse assunto, a gestão de pessoas e a agilidade na prestação de serviço de saúde. A eficiência na gestão de saúde para a sociedade. A economia a partir do custo-benefício, de qual é a melhor ferramenta que eu vou devo usar na minha realidade. Avaliação de legalidade, entendimento dos tribunais de contas, do Poder Judiciário. Ponderação com a responsabilização. Todos esses são pontos, são motivos para pensar neste assunto. Agora encerramos este bloco e daqui a pouquinho voltamos para o bloco seguinte.